Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conde de Investimentos. Meu nome é Daniel, eu sou analista de investimentos certificado e hoje vou mostrar para vocês 3 dicas para não ser enganado pelo backtest. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o que pode acontecer com o backtest se você não seguir essas dicas. Todo mundo que já tem alguma experiência com backtest, já fez alguns backtests ou recebeu backtest de outras pessoas, já se deparou com a seguinte situação. Um determinado backtest de uma estratégia mostra que aquela estratégia é muito boa, muito lucrativa, tem uma curva de capital excepcional, porém quando essa pessoa vai operar na conta real, ela só tem prejuízo, ela tem um resultado que não tem nada a ver com aquilo que o teste estava mostrando. Isso com certeza já aconteceu com qualquer pessoa que já tem uma certa vivência, uma certa experiência com backtests. Existem vários cuidados que a gente tem que ter para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E hoje eu vou passar 3 desses cuidados para vocês, 3 dicas para evitar ser enganado por backtests mal feitos. A primeira dica é tomar cuidado com os outliers. O que é o outlier? É aquele resultado completamente fora do padrão, a gente costuma dizer fora da curva, aquele resultado que distorce completamente o resultado total da sua análise, do seu teste. Então, você não pode levar esses números extremos positivos em consideração, você tem que eliminar, porque você precisa saber qual é o desempenho normal, mediano da sua estratégia, e não se basear naquele resultado extremo que aconteceu uma única vez no passado. De forma mais objetiva, podemos considerar o outlier aquele número que geralmente ele está acima de 3 desvios padrão do seu conjunto de dados. Então, na prática, como que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que entender onde que o outlier pode aparecer. Ele pode aparecer em vários lugares. Um dos lugares mais comuns de aparecer é na sua lista de operações. Então, vamos supor, você tem uma estratégia, você faz o teste daquela estratégia e você simula ali, por exemplo, 100 operações. Tá? Então, você faz 1000 trades, 1000 operações na simulação, né, no passado, para analisar se aquela estratégia funciona ou não. Quando você reúne todos esses dados, o que você pode fazer? Você pega o 1% superior dos seus dados e você elimina. Então, se você tem 100 trades, o que você faz? Você pega o único trade que está nesse 1%, ou seja, seria um trade, o trade mais lucrativo. Você tira esse trade fora e analisa a sua estratégia sem esse trade. Tá? Em outras palavras, você vai pegar o 1% melhor dos resultados que você tem. No caso de 100 operações, seria uma operação. Tá? No caso de 200 operações, 2 operações, assim sucessivamente. Você pega esse extremo dos melhores resultados, esse 1% dos melhores resultados, você elimina, tira ele da sua análise e analisa aquela estratégia sem esses dados. Se aqueles números mudarem de forma significativa a sua estratégia, é porque eles estão distorcendo o resultado real da sua estratégia. Tá? Eles não são números que costumam acontecer, eles são os números raros, que a probabilidade de que eles se repitam é muito baixa. Então a gente não pode operar uma estratégia esperando que isso aconteça. A gente tem que operar uma estratégia em que o funcionamento normal daquela estratégia seja lucrativo, não ficar contando com eventos raros. O outlier ele não aparece apenas ali na listagem dos trades, das operações. Quando fazemos um backtest de portfólio, por exemplo, e analisamos o desempenho de uma determinada estratégia em muitos papéis, a gente não pode se apegar àquele único papel ali que teve um resultado muito acima da média. Não, porque aquele papel foi um outlier. É pouquíssimo provável que ele continue tendo aquele desempenho. A gente tem que considerar o resultado médio, normal daquela estratégia em todos os papéis, não naquele único papel. Então, se você testou, por exemplo, em 100 papéis, elimina aquele papel que teve o melhor resultado e analisa novamente e veja qual que foi o efeito da retirada daquele papel na estratégia como um todo. Se ele modificou completamente os números e o resultado caiu abruptamente, é porque ele estava realmente distorcendo o resultado. E é esse novo resultado, sem aquele 1% melhor, é esse novo resultado que você deve considerar na sua estratégia para não ser enganado pelos outliers. Uma segunda dica para evitar ser enganado por um backtest mal feito é considerar os custos de transação. Existem aqueles custos da bolsa que não tem como fugir e existem os custos da corretora que ela vai te cobrar para fazer aquela operação. Esses custos, dependendo da estratégia, eles podem ser irrisórios.
Mas, dependendo da estratégia, eles podem ser muito altos. Basicamente, o que vai definir o impacto desses custos são três coisas. Primeiro, o custo da corretora, né? Então, tem corretoras que cobram uma corretagem muito alta e tem outras corretoras que nem sequer cobram corretagem. Então, essa é a primeira coisa que vai definir. O segundo item, né, que vai determinar esse impacto do custo é o tamanho da sua operação. Operações longas que demoram meses, semanas ou até dias, o tamanho do resultado médio ali das operações, ele é muito grande, ele é muito alto. Então aquele custo, percentualmente falando, ele acaba ficando muito pequeno. Então ele costuma não impactar tanto. Se você opera, por exemplo, uma estratégia de tendência no gráfico semanal, mesmo que você pague, vamos supor, R$ 5 de corretagem e opere o lote mínimo, tá? O lote padrão mínimo, R$ 5 é muito pouco para uma operação que vai durar meses aí, vai dar 30, 40% de lucro, tá? Então, ele acaba se diluindo nisso daí. Agora, se a sua operação é curta, especialmente se for day trade, aqueles R$ 5, ele vai fazer toda a diferença do mundo, porque sua operação é curta. Tá? Então, numa operação longa, o custo ele pode ser 1% do seu lucro médio por operação. Mas numa operação curta, ele pode chegar a 50% do seu lucro. Então, você tem que considerar o impacto daquele custo na sua operação. E um terceiro item também que vai determinar o impacto é a quantidade de operações que você faz. Existem estratégias que você vai operar 20 vezes, né? São 20 operações aí por mês. Algumas, né, dependendo aí de um position, pode ser 20 operações por ano. Agora, se o cara faz day trade ali, ele pode fazer 20 operações por dia, facilmente. Ou então, se for um scalper, 20 operações por hora. E cada vez que ele faz a operação, ele está pagando ali um custo. Então, se a estratégia ela opera muito, o número de trades é grande, os alvos são curtos e ele está operando numa corretora cara, nem mesmo a melhor estratégia ela consegue resistir a esses custos. Os custos acabam comendo toda a lucratividade da estratégia. Então é essencial colocar esses custos ali no seu backtest e rodar com os custos para saber quanto que de fato ele vai impactar na sua estratégia. Uma terceira dica é não deixar de considerar o spread na entrada e na saída das posições, na abertura ou no fechamento ali das operações, tá? A não ser que você opere os leilões, o leilão de abertura ou o leilão de fechamento, a não ser nesses casos, se você operar durante o dia enquanto o leilão está aberto, você vai pagar um spread. Se você operar a mercado, você vai pagar o spread. Se você deixar uma ordem posicionada no book, usando ordens do tipo limite ali no seu operacional, você também tem que considerar esse spread ali na montagem, para garantir que a sua ordem ela será executada, para não acontecer do preço chegar no seu preço, né, onde ali você colocou a ordem, e você não ser executado porque sua ordem ficou na fila e não foi executado e o preço voltou. Então você sempre tem que considerar esse spread no teste da sua estratégia. Muita gente não coloca esse spread, e esse spread pode ser a diferença entre uma estratégia lucrativa ou uma estratégia perdedora. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Bom, aqui eu tenho várias estratégias, eu escolhi essa estratégia aqui. É uma estratégia que é aleatória, tá? Só de exemplo. E eu tenho o teste dela desde janeiro de 2022 até maio de 2023. E eu vou rodar essa estratégia aqui. Coloquei o custo bolsa, tá? São vários papéis aqui. Selecionei aqui o IBXX, 100 papéis, e vou rodar essa estratégia. Vamos dar uma olhada em como é a curva de capital dessa estratégia. Pronto. Aqui nós temos a listagem dos trades, são muitos trades, tá? Mais ou menos aqui uns 3.000 trades. E a curva de capital é essa daqui. Tá? Eu não vou fazer uma análise detalhada aqui da curva de capital não, tá? A ideia aqui é só para a gente pegar uma ideia de como foi a curva de capital. Essa aqui é uma curva de capital muito boa, tá? É uma curva ascendente, né? Ela está sempre subindo, ela tem os períodos aqui de consolidação, né? O que é normal em qualquer estratégia, mas de forma geral é uma estratégia que, né, olhando apenas essa curva de capital, é boa, tá? É boa. Se eu fosse parar a análise aqui, né, é claro que tem muito mais coisa para analisar, mas se eu fosse olhar só por essa curva, poxa, é uma curva muito bonita, tá? Uma curva que está sempre subindo, as quedas, né, o drawdown é sempre muito contido, então é boa. Só que tem um problema. Esse backtest que eu estou mostrando para vocês, ele está errado. Por que que ele está errado? Porque a entrada
nessa estratégia, ela acontece ao longo do dia. Eu não estou operando aqui leilão de abertura. A saída é no leilão de fechamento, então tudo bem. Leilão não tem spread, então tudo bem. Mas a entrada não acontece em leilão, ela acontece com o mercado aberto. E eu não levei em consideração o spread. É uma estratégia para ações e eu não coloquei o spread. Bom, o que acontece se eu colocar o spread? Nesse programa, eu tenho um campo aqui onde eu posso adicionar o spread, né? Eu tenho aqui o meu setup de entrada e eu posso adicionar de várias formas o spread. Nesse programa, aqui é o lugar mais fácil de adicionar, tá? Então, eu posso somar um determinado valor ao meu ponto de entrada. Então, sempre que eu entrar, eu vou entrar em um ponto deslocado por causa do meu spread, tá? E qual que é o spread que eu pago para operar ações? O spread ele varia de papel para papel, tá? Mas no mínimo eu vou pagar um tick de spread. Um tick, isso é o mínimo. O que é o tick? O tick ele é a menor variação do ativo. Qual que é a menor variação que uma ação pode sofrer? É 1 centavo. Né? Não tem como a ação sofrer variação de 0,5 centavos, meio centavo. Isso não existe. Tá? O mínimo que ela se movimenta é 1 centavo. Então, eu vou colocar o spread mínimo. Vou colocar 1 centavo. Então, o que eu fiz aqui? Todas as minhas entradas, elas vão entrar com 1 centavo de atraso. Em vez de entrar no ponto exato da estratégia, ela vai entrar 1 centavo acima, um mísero centavo, tá? Poxa, o que 1 centavo pode fazer de diferença? 1 centavo a mais, 1 centavo a menos? Só na entrada, a saída é a mesma, ok? Bom, vamos ver o que esse 1 centavo vai fazer, ok? Vamos executar a estratégia. Será que um único centavo? É claro que na conta real vai ser mais do que isso, né? Algumas estratégias vão ser 1 centavo, outras vão ser 2, 3, 5, 10, né? Mas será que um único centavo vai fazer diferença? Olha a curva de capital, tá? Exatamente a mesma estratégia, operando os mesmos papéis, a mesma estratégia aqui de alocação de position size, tá? Tudo igual, a saída é a mesma, acontece no leilão. Eu apenas entrei com 1 centavo de atraso. Entrando com 1 centavo de atraso nas operações, olha como é que mudou totalmente. Aquela curva que era uma curva bonita, que era uma curva lucrativa, bom, a gente viu que aquilo ali não acontece na vida real. Porque na vida real eu vou pagar aquele spread. Então, quando eu coloco esse spread aqui, olha só, eu vejo que a estratégia não dá lucro, ela não sai do lugar. Na verdade, na vida real, o resultado seria ainda pior, porque eu não vou pagar só 1 centavo de spread. Alguns papéis eu vou pagar mais de 1 centavo, o que vai tornar essa curva de capital ainda pior. Então vejam, esse foi um impacto de 1 centavo de spread. Agora imagina o impacto de mais de 1 centavo de spread. É por isso que nós não podemos deixar de considerar esses itens na hora de fazer os nossos testes. E se a gente pegar o teste de alguém, procurar saber se essas coisas, se esses itens foram considerados. Porque senão a gente vai ter um resultado ali na mão que é um resultado que só existe na ficção. Não é, não é possível reproduzir aquilo ali na conta real. E se você quer saber como fazer backtests, eu vou deixar um card aqui mostrando 5 plataformas onde você pode fazer backtest de estratégias para descobrir estratégias lucrativas no mercado financeiro. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, muito obrigado.